Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Gente, hoje eu queria falar sobre um dos assuntos que eu acho mais divertidos e um dos assuntos que acho que montam quebra-cabeças dentro da cabeça da gente, que é o nascimento da filosofia. Meu Deus, o nascimento da filosofia, ninguém me avisou, eu não consegui comprar fralda. Brincadeira. Gente, o nascimento da filosofia é um dos assuntos mais importantes que a gente encontra na história da filosofia. Por quê? Ele aponta para essa natureza da filosofia ou esse tipo de pensamento filosófico que é aquela pergunta que aparece quase sempre como o Babadook, como o bicho-papão, que é: o que é filosofia, meu Deus? Para que isso serve? Por que as pessoas estudam isso? Por que alguém perde tempo fazendo faculdade de 4 anos, depois mais um mestrado de 2 para fazer filosofia? Bom, filosofia é algo muito importante e o meu trabalho é convencer você disso. E um dos meus métodos de convencimento é falar sobre o nascimento da filosofia. Quer dizer assim, não é que antes desse momento não existisse filosofações, não é que as pessoas não filosofassem antes, ou seja, que elas não refletissem sobre a vida delas. Todo mundo sempre refletiu sobre a própria vida em algum momento. Mas existe uma peculiaridade, existe uma especificidade no discurso filosófico e no pensamento filosófico que tornam ela um tipo único de pensar. Ou seja, é um tipo que não é religião, mas tem a ver com religião. É um tipo que não é ciência, mas tem a ver com ciência. É um tipo de não é arte, mas tem a ver com arte. Ou seja, a filosofia é um saber que tem a ver com esses outros saberes, mas, por ser específico, cria a sua própria área de atuação, que é a filosofia. Ou seja, a filosofia ela é importante, gente, porque ela diz respeito a todas as faces e esferas da vida, se você para pensar um pouco. O nosso problema hoje em dia é que a gente não para pensar. A gente está estudando, ou está trabalhando, ou está saindo de casa correndo, e aí quando tem um tempo livre está com o namorado ou com a namorada, ou está vendo com a Netflix, e aí a gente não sobra tempo para nada, e a atividade de fazer filosofia, ou de refletir sobre a própria vida, ou de encarar os nossos próprios problemas pessoais, tornou-se algo meio que sem sentido. As pessoas não acham que ler poesia seja algo útil ou que deva ter espaço no nosso dia a dia. Ou pensar sobre os meus problemas, por que eu sofro, ou por que as pessoas estão assim, ou qual é o problema das pessoas. Isso se tornou algo que não cabe mais no nosso ritmo de vida. Ou seja, se eu estou com um problema muito grande, eu tenho que fazer esse problema fazer parte de alguma prateleira do meu sistema de coisas que eu tenho que organizar. Ou seja, eu vou no psicólogo, eu vou no médico, e o médico diz assim: olha, você tem esse problema e você vai resolver esse problema fazendo isso, então você pode voltar a trabalhar amanhã, tranquilo. Ou seja, a filosofia existe porque os seres humanos buscam refletir sobre alguns vazios que acontecem de vez em quando na vida dele. Um vazio angustiante às vezes, mas um vazio que aponta para a sua finitude. Nós não pensamos mais na nossa finitude, nós não pensamos mais no fato de que um dia a gente vai acabar e que nós somos finitos. A gente pensa que a gente é infinito, assim. Na verdade, a gente nem pensa nisso, a gente age como se a gente fosse infinito, como se a gente não fosse morrer nunca, e continua vivendo cada dia um atrás do outro, como se cada dia fosse uma repetição mais ou menos cronometrada do dia anterior. Ou seja, dentro da nossa lógica de produção, em que nós temos que trabalhar, em que nós temos que fazer coisas e produzir o tempo todo, a filosofia perdeu seu espaço junto com várias outras coisas que eu acho legal, tipo a poesia, mas existem focos de resistência e o fato de que sempre vai haver problemas relacionados ao íntimo das pessoas ou ao modo como elas pensam é o fato de que filosofia sempre vai existir. Ou seja, enquanto os seres humanos existirem, vai existir filosofia. Ou seja, sempre que houver gente, vai haver gente pensando. Então, por isso que a filosofia faz parte da natureza humana. Então, mas se ela faz parte da natureza humana, como é que ela nasceu? Ela não devia ter sempre estado com um ser humano? De fato, quando a gente fala de filosofia, a gente não está falando de qualquer tipo de reflexão que eu faço sobre a vida. Nesse sentido, as religiões seriam filosofia, mas elas não são. Elas são religião. E a filosofia, o que é, então?
A filosofia, ela registra, né, ela é registrada num momento histórico muito específico do desenvolvimento da humanidade, que acontece num lugar lá entre a Europa e a Ásia, que é um lugar chamado Grécia. Ou seja, a Grécia foi esse lugar que nos deu várias coisas. A Grécia nos deu a democracia, a Grécia nos deu a aracnofobia, a Grécia nos deu a tirania e a Grécia também nos deu a filosofia. Ou seja, todas essas palavras gregas que ocupam o nosso vocabulário até hoje, desde que a gente está na escola até na hora que a gente vai no hospital, fazer um eletroencefalograma, por exemplo, todas essas palavras, elas vêm da Grécia Antiga. E isso significa o quê? Significa que aquela cultura teve influência e tem uma influência, tipo, gigantesca, né, megalomaníaca, sobre todas as culturas aqui do que a gente chama de Ocidente do mundo. Aqui no Brasil a gente é a América Latina, que é uma mistura de Ocidente com a África e povos indígenas da América, mas a filosofia chega aqui também como um desenvolvimento que surge lá na Grécia Antiga e desponta, né, aqui e se rearticula aqui de algum modo. Então a gente de alguma maneira continua o pensamento dos gregos antigos fazendo filosofia. E hoje nós vamos ver por que a filosofia nasceu na Grécia e não em Guaratinguetá. Brincadeira, pessoal de Guaratinguetá. A filosofia nasceu na Grécia por motivos históricos, motivos que, se vocês leem o meu amigo Jean-Pierre Vernant, vocês vão abordar, né, fatos sociais e culturais que motivaram a filosofia a ter surgido ali na Grécia e não em nenhum outro lugar. A filosofia poderia ter surgido no Japão, na Pérsia, no Egito, em Kush, mas não, ela só poderia ter surgido na Grécia e existem motivos históricos para apontar para isso, né? Essa é uma tese que a gente não conclui, assim, né? Principalmente os filósofos, né, da África hoje, eles questionam o eurocentrismo quando se fala de filosofia. Né? Por que a filosofia não existe no discurso dos povos tradicionais, na oralidade deles? E por que isso não é aceito como filosofia? Ou por que o Confúcio e Lao Tse fizeram na China não é considerado filosofia? São questionamentos muito importantes e que não concordam com essa tese que eu vou apresentar agora. Mas a tese que eu vou apresentar agora para vocês é a de que o tipo específico de discurso e pensamento filosófico surgiu na Grécia Antiga e daí se espalhou para o resto do mundo. E vamos ver por que a filosofia surge na Grécia Antiga. Ou seja, antes de começar a fazer qualquer trabalho, a gente tem que limpar o terreno desse trabalho. E a limpeza de terreno que a gente faz é a limpeza conceitual. Ou seja, o que eu estou chamando de filosofia para dizer que ela nasceu na Grécia Antiga? Eu estou chamando de filosofia um tipo de discurso ou de pensamento, se eu não quiser falar ele, né? Eu só penso. É um tipo de articulação, né, da linguagem, que pode se expressar por pensamento pela fala, que reflete sobre as condições de aproximação entre o que nós pensamos e a realidade. Ou seja, a filosofia ela lança conceitos, né, sobre as coisas e o trabalho dela é conectar esses conceitos à nossa realidade, à nossa vida prática. Ou seja, o amor, pá, é um conceito. E aí ele fica lá, flutuando. Mas eu não sei o que é o amor. Quando eu paro para refletir sobre a minha própria vida e relaciono esse conceito à minha própria vida, eu estou fazendo filosofia. Ou seja, a filosofia é um tipo de pensamento muito rigoroso, reflexivo, que tenta dar respostas universais a problemas particulares. Basicamente é isso. Ou seja, a filosofia surgiu na Grécia Antiga desse modo. Ela era uma tentativa de dar respostas universais a problemas que acometiam os gregos. Ou seja, então, gente, quando a gente fala de Grécia, a gente está falando da República Helênica, que hoje é aquele país que está localizado na mesma península da Grécia Antiga, mas que hoje é um país com a bandeira azul e branca, que faz parte da União Europeia, que está recebendo os refugiados e que vocês vão ouvir falar muito quando verem a aula de atualidades. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não fala apenas do território da Península Helênica, mas de outras partes. Olhando o nosso mapa aí, eu vou circular o que é considerado a Grécia Mãe, ok? Ou seja, o lugar que se tornou grego a partir da vinda de vários povos para essa península do norte, por volta do século XII a.C., né?
Mas a Grécia também era onde estavam os gregos, onde os gregos viviam. Então, toda a área em verde era a área de colonização grega. Se você for daltônico ou daltônica, me desculpe, mas eu vou apontar aqui, vou circular para vocês o que era grego. Grego era tudo isso, ó, todo esse mundo que eu estou circulando aqui. Aqui a Ilha do Minotauro, aqui no sul da Itália, e aqui em partes do que hoje é a França e a Espanha. Tudo isso, gente, era colonização grega, era parte da Grécia de alguma maneira. Mas aí vocês pensam, mas por que os gregos saíram da Grécia? Gente, tipo assim, se vocês forem hoje na Grécia, vocês vão ver que lá é um lugar muito parecido com o Nordeste brasileiro em algumas partes. Tem praias muito bonitas, mas a região é muito seca e muito pobre em recursos minerais para sustentar a agricultura, ou seja, não tem grandes plantações na Grécia. Talvez a árvore que dê mais lá na Grécia seja a oliveira, que dá a oliva que faz o azeite. Mas lá não dá para plantar arroz, para plantar feijão, ou trigo, até dá, mas não para sustentar todo mundo. A Grécia é um território que dá para viver de peixe e de caça, mas não de agricultura. Não é à toa que o Egito sustentou por vários e vários séculos as necessidades de trigo da Europa do Sul, de Roma e de Grécia. Mas então, se eles não tinham como produzir comida, como que eles viviam? Bom, por muito tempo eles viviam bem porque não tinha tanta gente para comer assim. Eles pescavam e dava certo. Só que depois de um tempo, as cidades foram crescendo e diante desse crescimento, a agricultura local não conseguia mais sustentar a necessidade, a demanda de comida. Então, as pessoas começaram a sair da Grécia, né, das suas cidades, para outras partes do mar Mediterrâneo. E como outros povos ali dessa região começaram a colonizar. Eles faziam parte, por exemplo, dessa busca, dessa corrida colonizadora, né, como os fenícios, que são esse povo aí embaixo de laranja que eu estou separando agora aí para vocês. Guardem os fenícios com vocês, porque eles são importantes também nessa história. E aí eu vou dizer para vocês por quê. Bom, gregos de um lado e fenícios do outro. Havia essa vasta colonização do mar Mediterrâneo por esses povos. Ou seja, os gregos estavam saindo da Grécia porque não queriam ficar com fome e criando novas cidades. Ou seja, as cidades de Éfeso e de Mileto e de Siracusa, elas eram cidades que estavam sendo criadas mais ou menos para receber essas pessoas que não podiam mais viver na Grécia porque não tinha espaço nem comida para todo mundo. Então, esse momento de saída da Grécia levou a algumas condições que têm a ver com o surgimento da filosofia. O dinheiro é uma dessas condições. O dinheiro, Getúlio? Gente, o dinheiro. O que é dinheiro, na verdade? Dinheiro é um pedaço de papel ou um pedaço de plástico, se for um cartão de crédito, ou é um número na tela de um caixa eletrônico. Dinheiro, gente, não tem valor em si. Você não pode comer dinheiro se estiver com fome, por exemplo. Você tem que trocar o dinheiro por comida. Ou seja, até a invenção do dinheiro, os povos faziam comércio, né? Faziam escambo, na verdade, não comércio, a partir de trocas. Ou seja, eu vou trocar 5 quilos de feijão por 3 quilos de arroz. Mas aí, com esse tipo de troca, que é o escambo, não havia o mesmo tipo de facilidades que o dinheiro promove, ou seja, o valor mudava muito dependendo da pessoa, dependendo do lugar, dependendo do tempo. Então, o dinheiro surgiu como essa coisa que ia regular, ia tornar geral uma coisa só, que é o valor de uma coisa. Ou seja, em vez de eu trocar o arroz por feijão, eu vou trocar o arroz por uma moeda de ouro. E eu vou escolher um metal, que é considerado metal precioso, para simbolizar que o meu país, as pessoas desse país, ou seja, milhões de pessoas, vão concordar que aquilo tem um valor que vale para trocar por um pedaço de carne ou um saco de feijão, um saco de farinha. Ou seja, o dinheiro surgiu como esse acordo coletivo de dar um valor abstrato a um pedaço de metal ou de papel, que é algo concreto, mas criar a partir de uma abstração um valor que dizia respeito a tudo.
ou seja, guardem a abstração com vocês. O alfabeto, que não foi criação dos gregos, mas dos amigos deles, os fenícios, que eram aquele povo que, enquanto os gregos colonizavam o norte do Mar Mediterrâneo, os fenícios colonizavam o sul do Mar Mediterrâneo, o alfabeto foi criado pelos fenícios e depois foi importado pelos gregos. Esse alfabeto, é muito importante porque, além de também ser uma criação abstrata, ele permite uma certa igualdade entre as pessoas no país, ou seja, antes que houvesse o alfabeto, as leis existiam sem o alfabeto, mas as leis eram a imposição dos mais fortes sobre os mais fracos, e se houvesse alguma lei entre os habitantes dessa cidade, desse país, essa lei poderia ser interpretada ao bel prazer de quem tivesse mais poder, porque não havia uma lei escrita. Ou seja, com a alfabetização da Grécia, surgem as leis escritas, que dão a todas as pessoas da sociedade a capacidade de questionar e de indagar e de perguntar e de brigar em praça pública sobre uma questão legal. Ou seja, a lei não é mais algo privado, a lei é algo público. Um fator muito interessante que tem a ver com o surgimento, com o nascimento da filosofia é o contato com outras culturas. Mileto foi uma cidade na Ásia Menor, que hoje pertence à Turquia, que era uma cidade muito grega, era uma cidade de gregos e que foi onde surgiu, onde nasceu a filosofia. Ou seja, por que será que a filosofia, que é grega, não nasceu na Grécia propriamente dita, mas numa colônia grega? É interessante pensar que em Mileto, os gregos tinham contato com os persas, com os lídios, com os frígios, com os egípcios, com os fenícios e com vários outros povos. E tendo contato com vários outros povos diferentes dos gregos, eles tinham contato com outras noções de realidade, com outras noções de verdade, com outros deuses, com outras religiões, com outras explicações do que é ou não real. Ou seja, eles tinham contato com o relativismo das culturas, com algo é verdadeiro para mim, se eu faço parte dessa cultura ou não. Ou seja, o valor absoluto da cultura grega era relativizado pelo contato com outras culturas. E a certa independência que essas colônias mantinham em relação às metrópoles davam a ela a capacidade de fazer as suas próprias leis, davam a ela a capacidade de ser um pouquinho menos oligárquicas e um pouquinho menos autoritárias do que as cidades da Grécia mãe, da Grécia propriamente dita. Ou seja, Atenas, Esparta, Corinto, Mégra, que eram cidades da Grécia propriamente dita, eram cidades muito conservadoras e muito fechadas dentro do seu padrão de poder, dentro do seu sistema que já vinha durando várias e várias gerações. Então, quando várias pessoas saíram dessas cidades para colonizar a Grécia, fora da Grécia, para chegar lá na Ásia e criar uma nova Grécia na Ásia, ou lá na Itália e criar uma nova Grécia na Itália, eles não estavam mais tendo que obedecer aos velhos costumes familiares de antes, eles estavam diante de novas possibilidades. Ou seja, nessas novas cidades, todo mundo podia questionar, todo mundo era dono da lei, todo mundo vivia de uma forma mais ou menos mais democrática do que nessas outras cidades. Ou seja, esses fatores dizem todos respeito à filosofia, porque a filosofia é o questionamento de verdades absolutas, que é um questionamento que só pode ser feito a partir de generalizações abstratas. E essas generalizações só podem ser feitas se houver um código comum, ou seja, o dinheiro, o alfabeto, o contato com outras culturas e a independência que essas colônias mantinham em relação às cidades-mães motivaram o surgimento da filosofia nas colônias gregas. E aí, esses caras que a gente vê até hoje, em várias línguas, com vários rostos, caras muito malucões fazendo filosofia, pessoas muito legais, algumas assustadoras, elas só fazem filosofia hoje porque elas continuam essa tradição que surgiu lá na Grécia Antiga. Vocês veem alguns exemplos aí muito interessantes de pessoas que foram ou filósofas ou que fizeram da filosofia um instrumento de trabalho muito importante para a sua própria área do conhecimento. E resumindo rapidamente nossa aula, fazendo uma rápida recapitulação de onde vem a filosofia, né? Como que foi que a filosofia nasceu? A primeira parte é entender que existe um tipo de pensamento que é filosófico, que é um pensamento que vai refletir a partir de condições não ideais para condições ideais e universais. Ou seja, esse pensamento rigoroso, reflexivo, é o pensamento filosófico, para o qual houve condições históricas e sociais para o seu surgimento. Por exemplo, o alfabeto, com a questão da abstração, e da generalização, o dinheiro com a questão da abstração e da criação,
coletiva de um valor convencional, o contato com outras culturas e religiões de outros povos e a relativa independência em relação às antigas oligarquias peninsulares, lá da Grécia propriamente dita, foram fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia. Sabendo de tudo isso, sabendo que a filosofia tem uma data de nascimento igual a eu e você, como será que a gente responderia uma questão que apareça no Enem sobre isso? Vamos ver uma questão aí, gente. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Ou seja, essa é uma fala do livro, né, que o Nietzsche escreveu sobre os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos. O Nietzsche, então, né, está colocando uma questão aí. E de acordo com esse pensamento, né, como o surgimento da filosofia entre os gregos está sendo caracterizado? E aí tem os itens. A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Item D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E E. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos que existe no real. Então, qual item vocês marcariam? Deem uma olhada e pensem um pouco. E é isso mesmo. O item C é o item correto. A necessidade de buscar de forma racional, ou seja, sem fabulação, sem imagem, a causa primeira das coisas existentes, ou seja, falar algo sobre a origem das coisas. Ou seja, mesmo que eu não conhecesse Nietzsche, mesmo que eu não tivesse lido o texto de Os Pensadores sobre os Pré-Socráticos, com vários textos doxográficos, eu poderia responder essa questão apenas ligando os pontos. Ou seja, a filosofia surge na Grécia por causa de quê? Por causa dessa capacidade de, rigorosamente racional, dar respostas a perguntas universais. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dessa web aula, dê a sua curtida, dê o seu like e se inscreva no canal. E se você realmente gostou, compartilhe para que seus amigos também vejam essa aula.